Capítulo 399, Teste da herança sanguínea. Tradução, do Coran Revisão, Zezin, 0 QC, Atrocitus. A fim de subjugar e obter uma essência da chama de grau terra de nível médio dentro do reino místico da divina Fênix, não era apenas uma questão de destino de alguém, também precisava de força suficiente. Como Mudinkshan pensou de volta meio mês, quando ele testemunhou uma batalha entre os dois reis da geração mais nova, ele só podia suspirar com emoção. Irmão aprendiz Júnior Lin, que bom que era você. Se fosse eu que tivesse encontrado esta essência da chama, eu teria sorte de escapar com todos os meus membros intactos. Na verdade, a última vez que Mudinkshan entrou no reino místico da divina Fênix, ele também encontrou uma ótima chance. No centro de uma piscina de lava, ele havia visto uma fruta arco-íris flamejante crescendo lá. Este tipo de medicina milagroso era capaz de prolongar a vida de um artista marcial de atributo fogo. Embora tenha um efeito limitado no cultivo, se a notícia de que ele conseguiu obtê-la fosse espalhada para os velhos monstros do reino núcleo rotativo ou mesmo para as potências do nível de imperador inigualável, então, provavelmente, desesperadamente ofereceriam coisas para adquiri-la. Quando isso acontecesse, Mudinkshan poderia apenas abrir a boca e solicitar os tesouros que desejasse, desde essências da chama de alto grau ou até mesmo medicamentos superiores. Infelizmente, esta fruta arco-íris flamejante estava sendo protegido por uma besta viciosa de 6º grau superior. Mudinkshan imediatamente se virou e fugiu. Por sorte, ele fugiu rapidamente e decisivamente. Caso contrário, se essa besta viciosa o percebesse, ele certamente teria morrido lá. Embora ele se arrependesse, ele percebeu que era o único caminho que ele poderia tomar. Com sua força, Mudinkshan simplesmente não conseguiu alcançar um tesouro assim. Esta é uma chama da estrela caída. Mudinkshan tinha uma vasta experiência e lembrou o nome desta essência da chama. Milímetro, sim. Lin Ming assentiu. A chama da estrela caída era rara mesmo dentro de todo o continente da queda do céu. Que bom que o irmão aprendiz Júnior Lin pôde obter um meio de ter tanta sorte. Mudinkshan elogiou. Para ele não estava claro que essa chama da estrela caída já havia se modificado. Quando o meteoro tinha caído em uma explosão aterrorizante fez com que a chama da estrela caída absorvesse a essência da chama que estava se formando na piscina de lava, criando uma estranha chance. A chama da estrela caída era originalmente extremamente rara. Quanto a essa chama da estrela caída modificada, era simplesmente uma existência singular e única no mundo. Ao ouvir o nome da chama da estrela caída, os outros discípulos também começaram a suspirar com admiração. Enquanto falavam, a inveja em suas vozes era densa. Absorver uma essência de chama não só poderia aumentar sua força de combate, mas também aumentar seu cultivo. Com a força e o talento de Lin Ming, provavelmente não demoraria muito para poder absorver esta essência da chama. Quando isso acontecesse, seu cultivo poderia fazer outro avanço. Nesse momento, quem mais poderia ser páreo contra Lin Ming? Bem, temos menos de 1 hora antes do salão principal da Fênix Ancestral abrir. Neste momento, aparecerão 16 plataformas Jade. Cada pessoa pode selecionar qualquer plataforma que deseje entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Espero que todos vocês aproveitem o tempo disponível para descansar e se recuperar às suas melhores condições para quando o salão principal da Fênix Ancestral se abrir. Eu não quero que nenhum de vocês morra aqui, essa é também a missão que a honorável mestra da seita nos conferiu pessoalmente. Mudinkshan repetiu seu aviso, sua voz era séria e sem humor. Quando eles estavam viajando pelo mundo do reino místico da divina Fênix, se algum dos discípulos de núcleo de nível mais baixo tivesse morrido, isso não significaria muito. No entanto, se algum dos 16 discípulos diretos atuais morresse, seria uma grande perda para a ilha da divina Fênix.
Depois que eles entrassem no salão principal da Fênix Ancestral, Mudinchanu não seria capaz de proteger nenhum deles. Então, ele só poderia repetidamente avisá-los para se manterem seguros. Irmão aprendiz Sr. Mu, o que acontecerá no salão principal da Fênix Ancestral? Perguntou um jovem. Esta foi a primeira vez que entrou no salão principal da Fênix Ancestral e também a primeira vez que ele entrou no reino místico da Divina Fênix. Todo mundo que entra no salão principal da Fênix Ancestral terá oportunidades diferentes. O salão principal da Fênix Ancestral é uma prova que o clã ancestral da Fênix usava para testar a experiência e o talento de seus juniores. Quando chegar a hora, todos serão separados com base no seu talento e linhagem, e depois serão enviados para uma prova de fundação com uma dificuldade correspondente. Dentro do julgamento de fundação, existe a chance de você morrer. Se alguma coisa acontecer, não tente ser corajoso. Se você precisar desistir, então desista. Quando Mudinchanu falou, ele deliberadamente olhou para Lin Ming. Irmão aprendiz Júnior Lin, não tenha muita confiança em suas habilidades e não tente se mostrar. A honorável mestra da seita me lembrou para mencionar isso de novo e de novo. Sua Alteza, a Santa Donzela também tem muitas esperanças com o seu resultado. Se alguma coisa acontecer com você, não vou ter a coragem para retornar. Embora Lin Ming fosse realmente forte, a dificuldade do julgamento de fundação dependia do talento de alguém. Quando isso acontecesse, a força era inútil. Em termos de talento de linhagem, Lin Ming era um pouco pior. Embora ele tenha absorvido a essência de sangue do pássaro vermelhão, ainda era muito pior do que Mu Qianyu ou Mu Bingyun. Irmão aprendiz Sr. Mu, tenha a certeza de que eu definitivamente retornarei com segurança. Nos últimos 1 ou 2 anos, Lin Ming experimentou inúmeras situações perigosas de vida ou morte. Em comparação com tudo isso, o salão principal da Fênix Ancestral estava relativamente seguro. Está certo? Irmão aprendiz Sr. Mu, você entende as razões por trás dos murais e relevos no salão principal da Fênix Ancestral. Lin Ming apontou para as paredes e as colunas. Ele sentiu estranhamente que essas representações eram um registro de eventos destruidores de terras que aconteceram na antiguidade. Oh, você está curioso sobre estes? Da última vez que eu vim aqui, eu também os vi. Voltei e perguntei à honorável mestra da seita o que eram, mas, de certo modo, a honorável mestra da seita só disse que eram cenas dos tempos antigos. Quanto a quem essas imagens representam especificamente, a honorável mestra da seita não saberia, mesmo que fossem pessoas do continente da queda do céu. Só podemos especular vagamente sobre as possibilidades. A resposta de Mudinchanu não estava muito longe das expectativas de Lin Ming. O antigo salão principal da Fênix Ancestral já existia por inúmeras dezenas ou centenas de milhares de anos. Mas, a Ilha da Divina Fênix só tinha uma história de apenas 3.000 anos. Naturalmente, a Ilha da Divina Fênix não estaria esclarecida quanto ao que significavam essas imagens que estavam retratadas. A passagem do tempo era simplesmente muito longa. O reino divino pode ter existido por centenas de milhões de anos. Quanto ao continente da queda do céu, ele não tinha ideia de há quanto tempo ele existia. Os textos antigos apenas registraram a história de algumas dezenas de milhares de anos atrás. Tudo antes disso já havia sido destruído ou perdido para o vasto e infinito fluxo de tempo e não pôde ser encontrado de novo. Talvez o mundo marcial do continente da queda do céu já tenha sido destruído e renascido várias vezes. Lin Ming balançou a cabeça, não pensando mais nessas questões. Se ele quisesse explorar mais estas coisas, ele teria que esperar até conseguir a força para fazê-lo. Talvez essas majestosas terras santas com legados profundos possam ter registros sobre isso. Tudo bem, vamos começar a meditar. Se vocês estiverem precisando de pílulas, apenas me digam. Mudinchanu disse a todos.
Antes de entrar no reino místico da Divina Fênix, todos tinham vindo totalmente abastecidos com pílulas. Mas, não se pode descartar a possibilidade de que alguém ficou em perigo várias vezes e tomou todas as suas pílulas. Os 16 indivíduos sentaram-se e começaram a meditar juntos. Lin Ming não consumiu muita energia, mas ele ainda entrou no estado de intenção marcial etérea. Entrar no estado etéreo profundo e absorver a energia de origem ao redor para compensar qualquer energia que ele usou seria a melhor maneira de restaurar sua condição máxima. Tempo passou. De repente, o salão principal da Fênix Ancestral começou a tremer ligeiramente. Lin Ming abriu os olhos, finalmente era hora de entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Kkk. Com o som de uma engrenagem girando lentamente, o chão no centro do salão principal da Fênix Ancestral começou a levantar e um grande altar de dezenas de pés de largura apareceu. No anel externo do altar, apareceram plataformas brilhantes e reluzentes de jade. Havia um total de 16. Bom? Todo mundo se apresente e escolha qualquer plataforma de jade. Quando Muding-chan falou, ele pisou no altar, selecionou uma plataforma de jade e depois ficou na frente. Lin Ming seguiu. Cada uma das 16 plataformas de jade tinha o mesmo formato, mas também havia diferenças sutis. Toda plataforma de jade tinha padrões diferentes esculpidos nela, parecia haver símbolos de matriz misteriosos que foram gravados na superfície das plataformas de jade. Na plataforma de jade, havia um sulco, sua forma acabou por coincidir com a chave que ele havia recebido para entrar no salão principal da Fênix Ancestral. Lin Ming retirou a placa de jade do seu anel espacial. Coloque uma gota de sangue na placa de jade e, em seguida, coloque a placa de jade no sulco. Então, o julgamento de fundação será aberto. Todos os julgamentos de fundação serão diferentes. Todos me escutem. É aqui que nos separamos agora. Espero que dentro de 7 dias, eu possa ver o retorno seguro de todos aqui. Quando Muding-chan falou, ele cortou o dedo e deixou o sangue escorrer na placa de jade. A placa de jade se tornou de um vermelho deslumbrante e, em seguida, Muding-chan colocou-a no sulco da plataforma de jade. Com um flash de luz carmesim, Muding-chan desapareceu instantaneamente. O altar começou a piscar com faíscas de luz. Os discípulos da facção do Pássaro Vermilion foram cobertos com um vermelho carmesim profundo e os discípulos da facção do Luan Azul foram cobertos com uma luz azul. De repente, apenas alguns dos discípulos restavam. Lin Ming colocou uma gota de sangue na placa de jade e depois a inseriu no sulco. No momento seguinte, ele sentiu uma luz quente envolvê-lo e o espaço ao redor dele pareceu se distorcer. Depois de várias respirações, ele foi transportado para uma câmara totalmente fechada. Lin Ming poderia vagamente distinguir o seu entorno na câmara escura. A câmara tinha apenas 1,5 metros de largura e as paredes estavam gravadas com diferentes tipos de relevos, assim como as colunas e paredes que ele havia visto antes. Havia todos os tipos de bestas santas, humanos e demônios. Alguns pareciam estar celebrando festivais, alguns pareciam estar travando a guerra. Agau. Uma chama acendeu no vazio escuro dentro da câmara e a energia de origem do fogo da sala começou a se reunir em direção à chama, formando numerosos pontos vermelhos radiantes. Um momento depois, essas manchas se transformaram em uma forma humana e então começaram a substancializar-se em uma pessoa vermelha. Sua figura era um pouco difusa e sua aparência era quase igual a Lin Ming. Seu cultivo estava no pico do estágio de condensação de pulso e mantinha uma lança em suas mãos. Sou. A figura vermelha estocou com a lança em direção a Lin Ming. Este é o início do teste. Lin Ming levantou sua lança e calmamente contra-atacou. Embora o cultivo dessa figura vermelha fosse o mesmo que o dele, sua força era muito pior. Desviando a energia da figura vermelha, Lin Ming perfurou com a sua lança através do peito. Peng!
A pessoa escarlate se dissipou em inúmeras luzes vermelhas. Mas depois de dezenas de respirações, esses pontos de luzes novamente se juntaram e se condensaram em uma figura vermelha. Sua aparência ainda era confusa e ainda utilizava uma lança, mas seu cultivo estava a meio passo do reino Outian. A lança estocou. Muito fraco. Lin Ming atacou sem hesitação, sem se preocupar em mudar seu estilo. A lança divina do cometa roxo empurrou como antes e perfurou o peito da figura vermelha. Peng! A segunda figura vermelha caiu e se dissolveu mais uma vez. No próximo momento, apareceu outra figura vermelha. Sua aparência, formato e arma ainda eram iguais, mas não o seu cultivo. Aumentou por mais um nível, era o nível inicial do reino Outian. Testando meu limite. Os cantos dos lábios de Lin Ming se curvaram em um sorriso. Se essas figuras humanas vermelhas se tornassem mais fortes a cada vez que fossem derrotadas, a próxima vez estaria no nível intermediário do reino Outian. Esses artistas marciais vermelhos provavelmente eram comparáveis ao nível de alguém como Zhang Yanzhao ou Wan Xiaojie em termos de talento. Eles eram mais fracos que Qin Wuxin e Jiang Lanzhen. Quanto à comparação com Lin Ming, a disparidade era ainda maior. Utilizando levemente a verdadeira essência em seu ataque, Lin Ming estocou como antes, eliminando o adversário. Neste momento, em outras 15 câmaras, todos participaram do mesmo teste. Mu Jingshan utilizou um grande esforço e, finalmente, cortou um artista marcial no nível de pico do reino Outian. Mas no próximo momento, a luz vermelha dispersou voltou a convergir para uma figura vermelha. Desta vez, era um artista marcial a meio passo do reino Xiantian. Mu Jingshan sorriu tristemente. Seu cultivo estava apenas no auge do nível inicial do reino Outian. Quanto à figura vermelha, seu talento era comparável ao discípulo direto de uma seita de terceiro grau. Se eles estivessem no mesmo nível, então Mu Jingshan seria capaz de lidar facilmente com esse oponente. Mas agora, seu oponente já havia passado por várias etapas, era um ponto em que ele não conseguia lidar. Contra o discípulo direto da seita de terceiro grau com um cultivo a meio passo do reino Xiantian, era mais provável que Mu Jingshan perdesse do que vencesse. O resultado de Mu Jingshan era considerado muito bom. Dos 15 outros discípulos, a maioria deles já havia sido derrotada. Eles poderiam desafiar um artista marcial no nível avançado do reino Outian, mas não um no nível de pico do reino Outian. Depois de serem derrotados, esses artistas marciais foram todos transferidos para o seu caminho de julgamento, onde eles começariam seu julgamento de fundação.